Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas afinal de contas, o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? É simples, nós não precisamos de uma definição teológica para entendermos o que é a glória de Deus. A glória de Deus é Jesus. E, como Jesus disse, quem me vê a mim, vê ao Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem recebe a mim, recebe ao Pai. Quem me ama, ama o Pai, será amado pelo Pai. Então a glória de Deus é Jesus. A glória de Deus é Jesus. Isso está sem dúvida. Jesus diz, quem vem a mim, vai ao Pai. Então, a glória de Deus é Jesus, porque em nenhuma outra parte da Escritura, pelo menos que eu saiba, o Pai, ele exclama lá do céu, esse é meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem me agrado. Somente a Jesus. Então Jesus foi o único que conseguiu de fato agradar o coração do Pai. Então ele é o modelo para nossas vidas. Mas se nós lermos Isaías 53:10, vai estar dizendo assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Aí eu te pergunto, que pai se agradaria em moer seu filho? Sabe, não sei se você que está assistindo é pai ou é mãe, mas que pai está disposto, está pensando em dilacerar seu filho e ainda se agradar em fazer isso? A cruz não mostra somente o amor de Deus, mas a cruz também revela o coração de Deus com relação ao pecado. A ira de Deus se manifesta dos céus. Quando pensamos em ira, pensamos na condenação eterna, no inferno, mas a ira de Deus é extrema, infinita, a ponto de moer seu filho. Aquela cruz é um grito do amor de Deus, mas se você vê apenas isso, talvez você não dê o valor devido a esse amor. Aquela cruz nos mostra um Deus com o coração dilacerado pelo pecado, necessitando fazer algo para resolver seu coração, algo para descarregar sua ira, e arrumou o caminho mais louco, descarregou em cima dele mesmo. Toda a Trindade sofreu naquela cruz. A palavra de Deus diz que Jesus é justo, é justificador. Estamos cheios de nossa justiça, né? É tão fácil nos sentirmos injustiçados. Qualquer coisinha que acontece, a gente se vê no direito de reclamar porque a gente foi injustiçado. Ah, olha aí o que aconteceu comigo, eu tô certo, olha aí, tal. E você sempre, nós sempre se sentimos injustiçados. Mas, afinal de contas, cara, o que é a justiça de Deus? Que justiça é essa? Imagina que um pai tem 2 filhos. Um só faz o que agrada ao pai, faz tudo de bem pelo pai, é justo, é santo. E o outro só anda aprontando, fazendo o que não presta, fazendo coisa errada. Aí chega o que faz as coisas erradas, apronta algo terrível e arruma um jeito de culpar o justo, o santo. Chega o pai no seu momento de ira e castiga o filho justo no lugar. Como é que você se sentiria se você fosse o filho justo? Isso é uma injustiça, né? Isso é uma injustiça. Se você fosse esse filho justo, qualquer um se sentiria injustiçado. Isto não é justo. No seu amor, Deus fez uma injustiça consigo mesmo. Foi injusto consigo mesmo para dizer em amor que estava sendo justo conosco. Mas a história não foi como eu contei, não. Porque qualquer um pai humano se enganaria. Mas Deus não se enganou. Ele sabia que aquele era o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Ele sabia que aquele era justo. Mas é como se Jesus dissesse ao Pai, eles não vão aguentar o castigo, não. Me castiga no lugar deles, coloca o castigo deles em mim. Isso precisa estar entranhado nas mais profundas cordas do nosso coração. Deus fez uma troca, foi injusto consigo mesmo, para dizer em amor que estava sendo justo conosco. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas a paz não veio fácil. Não veio de um Papai Noel que passa a mão pela cabeça e fala, deixa para lá os teus pecados, eu perdoo. Não.
A paz veio como resultado de castigo, o justo pelos injustos. A falta de entendimento disso nos torna levianos com o pecado. Se não entendermos esses dois lados da cruz, afinal, como é que é Deus? Deus é o Deus bonzinho e misericordioso do Novo Testamento que fala para aquela mulher que foi pega em adultério: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ou Deus é o Deus brabão do velho, o dilúvio, sabe? Sodoma e Gomorra, o inferno que ele criou. Afinal de contas, qual desses dois é Deus? Só há um Deus, Deus Pai. E ele está revelado na cruz de Cristo. A ira, a indignação dele em relação ao pecado é muito maior do que o inferno, do que o dilúvio, do que Sodoma e Gomorra. A ira de Deus contra o pecado é a ponto de se agradar em moer seu próprio filho. Então Deus é o Deus brabo lá do Velho Testamento? Não. Só há um Deus. Só há um Deus. No Velho e no Novo, o amor de Deus tão infinito decide descarregar toda a ira sobre a própria Trindade. E a Trindade paga a conta dos nossos pecados. Paga a conta de nosso pecado. Miséria, rebelião, maldade, morte violenta, que morte injusta, morte voluntária, morte sofrida. Precisamos olhar o sofrimento de Jesus. Mas se nós olharmos para o sofrimento de Jesus apenas naquela cruz, não olhe simplesmente para aquela cruz, porque Jesus estava ali como ovelha muda. Temos que olhar o sofrimento de Jesus no Getsêmani. Temos que olhar para um homem, para aquele Jesus que há 3 anos atrás falava do Pai, repreendeu Pedro, porque Pedro quis fazer com que ele saísse daquela cruz. Ele foi repreendeu para trás de mim, Satanás. E agora ele vai pedir ao Pai exatamente a única coisa que ele sabe que o Pai não pode fazer. Pai, se possível, livra de mim este cálice. Ele vai pedir justamente o que o Pai não pode fazer. Ele soa sangue. Mas o maior desespero de Jesus naquele momento não é que ele ia morrer. Porque muitos profetas morreram antes dele e apóstolos depois dele. E muitos morrem hoje por nome de Cristo. O desespero dele, o medo dele, é porque ele sabia que ia experimentar a única coisa que ele não podia experimentar. O pecado. Os teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. Caiu tudo sobre ele. Naquele momento o Pai se afastou de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus é tão santo que não pode contemplar o pecado. Por isso na cruz Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai, ele se afastou de Cristo naquele momento. E toda a ira foi descarregada naquele momento. A ira que ia cair sobre nós, o Pai colocou no Filho, que ao mesmo tempo é Ele, porque a Trindade estava ali sofrendo naquela cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Ele não conhecia o pecado. Mas aí em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Reflita um pouco sobre isso. Reflita um pouco sobre isso. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu por nós. Para que nós possamos, assim como Cristo morreu naquela cruz, nós crucificarmos o nosso eu, a nossa independência, o nosso orgulho, o nosso ego, colocar na cruz. E assim como Cristo ressuscitou no 3º dia, então vamos ter uma novidade de vida, dia após dia, viver uma nova vida com Cristo, que vem, o Pai nos dá essa nova vida em Cristo. Reflita um pouco sobre isso. Tenha a revelação.